Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, na seção 3.2 hoje vamos falar de cache. O que é cache? Cache é quando você tem, por exemplo, diversos objetos aqui dentro do nosso contexto e você não precisa instanciar novamente esses objetos, né? A gente trabalha com aquela instância que já está na memória. Então, cache é o que está na memória, né? Dentro aqui do nosso contexto. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Quando você vai, por exemplo, listar um cliente aqui do nosso banco de dados, vamos pegar, por exemplo, aqui o cliente 3, e você vai executar novamente. Repare que temos diversas linhas aqui, ó, que representam o mesmo registro. Então, o que acontece? Imagina que você tem 200 clientes aí pendurados no seu servidor MySQL, fazendo consultas, né? Então, em um sistema real, né, você fazer isso aí não é muito agradável, porque vai consumir muita memória, muito processamento do seu servidor, certo? Então, o que a gente pode ter então? A gente pode ter um contexto aqui dentro do JPA chamado de cache. Eu vou estar lendo aqui, explicando para você o conceito aqui. Quando um objeto é gerenciado por um Entity Manager, ele passa pelo que chamamos de cache de primeiro nível, certo? Isso quer dizer que quando ele for pesquisado novamente, o framework de ORM irá verificar dentro daquela instância ali do Entity Manager, né, o objeto se ele já foi gerenciado aí, né, se ele já foi instanciado, certo? Bom, se sim, ele não instancia novamente, apenas retorna uma instância já existente. Bom, por quê? Isso é ótimo porque ao carregar algo da memória é infinitamente mais rápido que você realizar uma nova consulta ali, né, e ter que puxar os dados novamente. Então vamos ver o exemplo aqui na prática. Então a gente vai ter aqui o nosso Entity Manager, certo? Então a gente tem aqui o nosso Entity Manager, a gente tem aqui o cliente 1, a gente tem aqui o cliente 2, né? E a gente tem aqui, ó, apenas um system out aqui para verificar aqui se o objeto o cliente 1 é igual ao objeto cliente 2, né? Bom, eles vão ser iguais, por quê? Como a gente só tem apenas um Entity Manager, quando a gente instanciou o objeto aqui, cliente aqui, ó, que é o cliente 1 aqui, apontando para o ID de número 1, por exemplo, esse cliente aqui, ó, ele foi colocado no cache dentro do nosso Entity Manager. Então, quando eu for tentar iniciar o cliente 2, o cliente 3, 4, 5, 6, até o cliente 1000, porém todos apontando para o mesmo ID aqui, né, no caso 1, que é esse ID aqui, ó, deixa eu selecionar aqui, ó, no caso seria esse usuário aqui, esse cliente aqui, o que acontece? Essa instância aqui, ó, ela já existe no cache do nosso Entity Manager, então ela não vai ser instanciada novamente, certo? Então, se eu dar um F6 aqui, vai retornar verdadeiro aí, ó, porque o objeto instanciado, ele é o mesmo, ou seja, é o mesmo cliente. Então você vai trabalhar com cache aí, você não vai ter que consultar novamente no banco de dados o cliente 2 aqui, ó, que aponta para o mesmo endereço de ID. Caso o nosso cliente 2 aqui fosse o ID de número 2, agora são objetos diferentes, né? Porque eles não são o mesmo objeto, certo? Obviamente. Então vai dar false aqui, ó. Então, obviamente, não são o mesmo cliente, né? Bom, vamos aqui então na sequência então. Ao compararmos cliente 1.equal aos cliente 2, recebemos um true, porque os dois objetos apontam para o mesmo endereço de memória. Então, como a gente tem aqui o nosso Entity Manager gerenciando duas entidades que apontam para o mesmo registro, né, para o mesmo ID, então aqui ele não vai precisar instanciar novamente aqui o cliente 2, porque já está instanciado no Entity Manager. Ela apenas devolve o endereço de memória ao qual está associado o cliente 1, certo? Que é um objeto aqui que foi instanciado primeiro. Bom, ou seja, são dois objetos que representam o mesmo objeto dentro de um Entity Manager. Se estivéssemos utilizando outra instância do Entity Manager, então cada Entity Manager tem aí, né, o seu próprio cache, e comparando os objetos receberíamos um false, porque cada Entity Manager aí, né, ele possui o seu próprio cache. Então deu um exemplo aqui onde eu vou ter dois Entity Managers e cada Entity Manager vai gerenciar as suas próprias instâncias aí. Então temos aqui o Entity Manager 1, temos o Entity Manager 2. Temos o cliente 1 aqui, né, que aponta para o endereço ID aqui, ó, nossa chave primária de D1, no caso que vai ter esse cliente Valdivino aqui. E teoricamente, o cliente 2 aponta também para o mesmo ID, né? Então, teoricamente aqui são o mesmo cliente, certo?
Porém, como eles estão sendo gerenciados por Entity Manager diferente, o primeiro, obviamente, pelo Entity Manager 1 e o segundo pelo Entity Manager 2, então teremos dois caches sendo comparados, né? Então a resposta aqui vai ser false, ou seja, eles não são o mesmo objeto porque estão em Entity Managers diferentes, tá vendo? É o mesmo cliente? Não, porque cada um está dentro de um Entity Manager aí, né? Bom, só que não faz sentido você ficar instanciando o Entity Manager e trabalhando com Entity Managers separados, né? A não ser que você tenha algum problema muito específico aí que você queira estar resolvendo aí, né? Bom, a gente também tem uma outra forma aqui de obrigar, né, fazer com que o nosso Entity Manager ali, ele instancie novamente o nosso cliente, certo? A gente vai utilizar então um desanexador, digamos assim, né, o detach, que quer dizer, significa aí desanexar, certo? Bom, como temos o Entity Manager 1 e o Entity Manager 2 aqui, né, cada um possui o seu próprio cache interno. Então, portanto, cliente 1 e cliente 2 são os dois objetos diferentes, né? Mesmo que representem aqui o mesmo registro do banco de dados. Aqui estamos falando no contexto de cache. Eles são o mesmo registro aqui no nosso banco de dados, só que eles estão em cache diferente. Eles não são dois registros diferentes. A gente está falando de cache, certo? Bom, e não de registro de banco de dados, obviamente, né? Então, entendeu? Ótimo. Isso valeria também, né, se utilizássemos aí o método detach do nosso Entity Manager. Esse método detach aqui, ó, significa desanexar, ou seja, limpar o que tiver no cache aqui. Então, a gente vai definir aí um objeto que vai ser limpado, certo? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou ter, então, aqui apenas um Entity Manager, certo? Então, eu vou ter aqui apenas um Entity Manager, que é esse Entity Manager aqui. Eu vou instanciar aqui o nosso objeto cliente, certo? Se eu não utilizasse o método detach, eu vou até recortar ele aqui, deletar ele aqui. O que que aconteceria? Quando eu comparasse eles aqui embaixo, eles seriam o quê? O mesmo cliente, certo? O mesmo cliente por quê? Seria o mesmo objeto, né? A nível de cache, não a nível de registro. A nível de registro, eles continuam sendo o mesmo registro. Só que a nível de cache, a nível de cache seria diferente, certo? Então aqui no caso aqui, ele é o mesmo cliente? É, porque eles estão dentro do mesmo cache. Então o cliente 1 aqui, ó, o cliente 2, ele aponta para o cliente 1 aqui, porque ele já foi instanciado no Entity Manager, já expliquei isso. Então vamos voltar ao que estava aqui. E para desanexar, agora a gente vai ter uma instância aqui do nosso cliente 1, eu vou desanexar, né, através do detach aqui, do nosso cache, ou seja, limpe do cache aí. Agora se eu rodar F6 aqui, para a gente rodar o nosso projeto, eu vou ter um false aqui, porque eu limpei aquele cache primário ali, tá vendo? Então os dois objetos agora aqui, ó, são objetos diferentes. Então cliente 1 e cliente 2 são objetos diferentes, portanto eles apontam para endereços de memória diferentes, mas na vida real aqui representam o mesmo registro, certo? Bom, a imagem abaixo representa os 4 estados em que um objeto representante aqui de uma unidade de banco de dados pode estar, né? Então, é o seguinte aqui, ó, um objeto ele pode ser representado de 4 formas aqui. Então, temos aqui, ele pode ser utilizado pelo operador new, né, quando você vai criar um objeto ali, né? Então, ele está no estado transiente, ou seja, ele não tem um estado gerenciado. Ele pode estar aqui no estado gerenciado, ele pode estar no estado detached, né, que a gente acabou de fazer aqui agora, que a gente desanexou ele. Ele pode estar em um estado removido, né, mas essas alterações aqui só vão ser feitas aqui, né, quando a gente fazer o flush aí, né, ou fazer um commit aí para a base de dados, certo? Mesmo que o objeto tenha sido removido lá do endereço de memória ali do nosso Entity Manager, ele só vai ser concretizado no banco de dados, realmente, quando a gente faz um commit aí, certo? Bom, no nosso código abaixo, instanciamos a classe cliente, né? E até este presente momento ela ainda não é gerenciada pelo Entity Manager, certo? Então temos aqui o ID de número 1. O resultado que irá aparecer é 0, porque o cliente ainda não foi persistido. Então quando a gente instanciar aqui o nosso objeto, quando a gente instancia um objeto, pelo operador new,
no caso esse operador aqui, ó, ele vai estar com estado com ID de 0, porque ele não está sendo gerenciado ainda pelo nosso Entity Manager. Depois que a gente dá um persist nele aqui, ó, a gente vai persistir o nosso cliente, já mostrei isso aqui em outro vídeo, ele vai estar num estado aí gerenciado, né, pelo nosso banco de dados. Igual aqui, ó, eu criei um método aqui para inserir o registro no banco de dados. Como eu estou utilizando aqui o operador new, ele está num estado aqui, ó, transiente, ou seja, o objeto, por mais que ele possa existir no nosso banco de dados, o ID do nosso cliente aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ó, ele vai ser igual a 0, né? A partir do momento que eu instanciar ele aqui e fazer um commit nele, né, através de uma persistência aqui, eu vou persistir ele aqui, que é gravar no banco de dados, dar um commit para concretizar as operações, um ID vai ser gerado para ele, e aí ele vai ser persistido pelo nosso banco de dados, certo? Quando eu marcar ele para ser removido, se a gente for olhar aqui o nosso diagrama aqui, ó, ele vai estar marcado como para ser removido aqui no nosso Entity Manager. Deixa eu ir para o método original aqui, ó, ele vai estar sendo marcado para ser removido do nosso Entity Manager aqui, ó. Entity Manager.remove. Só que de fato ele só vai ser removido da nossa tabela do banco de dados quando eu fizer o commit, né? Se eu não fizer o commit, ele não vai ser removido, né? Nada vai acontecer com ele no nosso banco de dados, certo? O nosso objeto também ele vai estar no estado manager aqui, ó, igual eu falei em outros vídeos, em 3 estados também aqui, certo? Quando eu fizer, por exemplo, aqui uma consulta nele, né, utilizando aqui o método find, utilizando um ID, obviamente, certo? Ou quando eu utilizar aí uma query, né? Deixa eu ver aqui, no select all, no caso que eu vou estar utilizando uma query, para selecionar todos os objetos ali, todos os registros, e vão ser colocados dentro de uma lista, né? Com os resultados ali. Então, todos esses objetos aqui, ó, que é resultantes da lista aqui, que é uma pesquisa do nosso banco de dados, que a gente utilizou uma query, então eles vão estar no estado que gerenciado, certo? E aqui no caso da gente fazer uma pesquisa aqui, utilizando tanto o ID ou o select all aqui, eles não vão sofrer nenhuma alteração aí, né? Só da gente consultar eles nos dados. Então a gente não precisa fazer o flush aqui ou o commit, mas eles vão estar no estado aí gerenciado, certo? Bom, então agora o objeto cliente está anexado no nosso Entity Manager, então podendo aqui ser atualizado, excluído e posteriormente feito o commit para concretizar as ações. Então, ó, você tem que fazer o commit para concretizar as ações aí. Bom, no próximo vídeo aí eu vou ensinar como que você vai sincronizar os dados no nosso banco de dados utilizando o merge, certo? Aqui no persist, aqui no nosso insert aqui, quando você utilizou o persist, você vai estar anexando o seu objeto aí automaticamente, mas há casos em que o objeto, né, no caso aqui o cliente, ele já existe, então a gente vai ter que utilizar aí o merge para fazer com que esse objeto aí seja anexado. Vamos supor que você tem lá um banco de dados, né, e você vai editar os dados de um cliente, certo? E os dados desse cliente vai para a interface gráfica, vai para a view. Né? Então os dados ali, eles estão o quê? Eles estão desanexados, mas ele possui um ID que está relacionado ao banco de dados. Então você precisa reanexar esses dados aí na sua base de dados para poder salvar. E quem vai proporcionar isso para a gente aí, ó, é o merge. Mas eu vou explicar isso aí no próximo vídeo, certo? Então valeu, te espero no próximo vídeo e até mais.